1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém. Deus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. Toda dispersão, toda distração de cunho maligno, de cunho espiritual, seja neutralizado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, escreva essa palavra a ser pregada nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma imagem que circulou no dia de ontem, após um certo noticiário que em instantes ficou manchetes, não apenas no Brasil, mas fora dele, em relação a uma decisão judiciária a respeito de alguém que vocês sabem muito bem. E muitos foram os comentários, muitas foram as considerações a respeito de tal decisão. Mas essa imagem me chama a atenção, porque o artigo que foi elaborado a partir dessa imagem do canal que eu acessei, ele abordara sobre a injustiça. A injustiça. Isso aqui vai nos lembrar que a justiça, ela está sangrando. A justiça está sangrando, baseando no fator que todos vocês já sabem. Mas o que me deixou muito claro ao meu coração é que, em hipótese nenhuma, o ser humano, em sã consciência, o ser humano, ele se deleita, ele se folga diante de uma injustiça. Nenhum ser humano fica deleitoso, nenhum ser humano se alegra quando ele é alvo de uma injustiça. A injustiça é algo amargo. A injustiça é algo que nos afeta terrivelmente. A injustiça é algo que dói profundamente em nossos corações. O trabalhador fica terrivelmente contrariado quando ele se sente injustiçado no trabalho. A esposa fica terrivelmente desapontada quando ela sofre injustiça pelo cônjuge ou vice-versa. Não importa qual a realidade que você esteja, mas quando a justiça sangra, quando a injustiça ela prevalece. E eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento da veracidade do fato nacional. O fato é que quando uma injustiça ela é comprovada, quando uma injustiça ela é denunciada, isso mexe conosco. Isso mexe conosco. E as reações humanas são as mais adversas. O que as pessoas comentaram e comentam a respeito quando uma injustiça ela fica transparente diante dos nossos olhos em qualquer situação, os seres humanos vão respondendo às injustiças de maneiras mais adversas possíveis. E Deus trouxe ao meu coração para esta noite a respeito da vida de Jesus. Porque eu acredito que nenhum ser humano tenha sofrido tamanha injustiça como Jesus. Eu acredito que
o único ser humano que sofreu, e todo o seu sofrimento causado pelos homens foi de origem injusta, foi Jesus. Porque nós podemos sofrer injustiças? Podemos. Mas muitas vezes sofremos e não é injustiça. Sofremos porque plantamos. Sofremos porque tomamos decisões equivocadas, insensatas, imprudentes, não sábias. Sofremos porque de repente nós começamos a colher, nós começamos a ceifar na vida, nos sentimentos, aquilo que nós plantamos em algum momento da vida. Sofremos. Mas Jesus não, nenhum sofrimento que Jesus padeceu, ele padeceu porque ele merecia sofrer. Todo sofrimento de cunho humano foi sofrimento não meritório, foi sofrimento injusto. E então, a minha pergunta é, diante das injustiças, como que Jesus reagiu? Qual foi a resposta que Jesus deu às injustiças que sobre ele caíram? E o texto que nós lemos é um texto emblemático, porque quando Pedro vai escrever para esses seus primeiros leitores, eram cristãos que estavam sofrendo injustiças. Estavam sofrendo não porque comprou e não pagou podendo pagar. Eles estavam sofrendo não por causa do mau caráter. Eles estavam sofrendo não por causa de uma apostasia espiritual. Eles estavam sofrendo não por causa de pecados não tratados. Eles estavam sofrendo por causa da justiça. Eles estavam sofrendo porque eles haviam decidido por Jesus. Eles estavam sofrendo porque eles haviam decidido não ao pecado. Eles haviam decidido não cultuar ao imperador. E por causa da justiça e por causa do seguir a Jesus, eles começaram a padecer sofrimento. E no meio da pressão, muitos começaram a ficar com a sua fé abalada. Muitos começaram a ficar com a sua confiança desestabilizada. E então o apóstolo vai escrever para encorajar esses irmãos em meio ao sofrimento. E Pedro vai pegar a figura do Cristo sofredor e vai colocar como uma fotografia a mente dos seus leitores, para que eles pudessem lembrar de como que o Cristo sofreu, não porque ele merecia, sofreu por causa da justiça. Por várias vezes o autor vai realçar isso, mas no versículo que nós lemos, ele vai de maneira muito clara, ele vai explicitar aos seus leitores dizendo: assim como Cristo padeceu, assim como Jesus foi injustiçado, assim como as leis tomaram decisões injustas, balanças irreais, medidas injustas, desleais, desonestas em relação a Jesus, a começar pelo julgamento noturno, que era algo proibido, mas houve uma manobra a partir de Anás e Caifás para sentenciar o Cristo na calada da noite. Jesus, ele sofrerá, ele padecerá essa injustiça. E o autor vai dizer: ele padeceu, ele foi injustiçado, e ele deixou-nos o exemplo
exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. E esta noite eu vos falo rapidamente sobre duas lições e verdades que eu aprendo quando Jesus é injustiçado, quando as balanças da terra se equivocam. Como que Jesus reagiu e o que que Jesus nos ensina diante das injustiças humanas? O que que Jesus nos orienta a viver diante das injustiças de um marido, de uma esposa, de um patrão, de um funcionário, de um parente e de um vizinho? Em primeiro lugar, as injustiças não devem deformar a sua identidade. Não importa como que as balanças daqueles que não gostam de você, não importa como as pessoas sentenciaram ao teu respeito, baseado no ódio, baseado na inveja, baseado em qualquer outra motivação, pessoas de perto, pessoas de longe, não importa o quão injustiçado você possa ter sido, você não pode permitir que essas injustiças deformem a sua identidade. Você não pode permitir que o erro da avaliação do outro, você não pode permitir que o juízo insano do outro ao teu respeito faça com que a sua identidade se deforma. As pessoas vão tratar Jesus injustamente, Pilatos não vai tratá-lo como ele deveria, os carrascos vão torturá-lo. Ali na cruz, as pessoas vão passar e vão menear a cabeça, dizendo: tu não és o Cristo, tu não és rei, tu não és o Messias, e eles vão, de uma maneira impetuosa, blasfemar sobre ele, vai difamá-lo, vai censurá-lo, as pessoas vão sem piedade maltratá-lo. Mas quem diz que as injustiças verbalizadas pela multidão, pelos religiosos, azedaram o coração de Jesus? Quem diz que ao Jesus ouvir as injustiças, ele se perdeu, disse: é isso que eles estão falando, agora que você vai ver. Eu não fiz, mas já que você está falando, então agora eu vou fazer. Eu não falei, mas agora eu vou falar. Não. Diante da injustiça, Jesus permanece protegendo quem verdadeiramente ele era. O diabo entrará no coração de um dos ladrões e vai dizer: se tu és o Cristo, olha o bombardeio, olha o ataque, olha a flechada na identidade de Jesus. O diabo estava querendo colocar em xeque a sua identidade. O diabo queria que diante das injustiças ele deixasse de ser quem ele era. Mas Jesus, diante da injustiça, ele permaneceu com a sua verdadeira identidade intacta. Alguém te traiu, alguém falou mal de você, alguém feriu o seu coração, foi injusto. Você confiava, você acreditou, você deu, você concedeu, você esteve por perto, mas essa pessoa foi injusta com você. O que fazer? Tem gente que começa a revidar, tem pessoas que começam a vingar, tem pessoas que começam a corresponder à altura da insanidade. E quando você vinga, e quando você dá o troco à altura do seu ofensor, você se torna a imagem e semelhança do seu agressor. Você se torna a imagem e semelhança do
seu censurador. É por isso que quando eu retenho o perdão, eu me torno a imagem e semelhança daquele que me ofendeu. Eu não posso me render. Eu não posso me render às injustiças, permitindo que a minha identidade se deforme. Caleb me faz lembrar de um homem vigoroso, de um homem valente, de um homem guerreiro, que foi selecionado por Moisés juntamente com Josué e mais 10 príncipes. Aí a terra ia espiar. O texto diz que eles foram, eles avaliaram, eles espiaram, e quando eles retornaram, a prestação de contas, os 10 foram impositivos, os 10 foram totalmente insanos. Mas Caleb e Josué se posicionam e diz: não, essa terra é uma terra boa. Essa promessa de Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa os gigantes que estão lá. Não, vamos para cima. Vamos, Deus vai nos dar essa terra que Ele prometeu. Mas foram 10 contra 2. Moisés se rende aos 10, a multidão se renderam aos 10. E essa blasfêmia, essa incredulidade foi tão gigantesca que a Bíblia diz que naquele dia Deus proibiu o povo entrar na terra prometida. Aquele dia eles receberam uma sentença que iriam caminhar 40 anos peregrinando no deserto, porque eles não creram. Mas a pergunta que eu faço é: mas Caleb creu, Josué também creu, mas eles, apesar de ter crido, apesar de ter confiado, apesar de não ter sido incrédulos, agora eles vão sofrer, eles vão padecer a consequências injustas dos incrédulos, e eles vão ter de caminhar 40 anos por causa das injustiças dos outros. 40 anos se passaram e agora eles estão no limiar para a conquista da terra prometida. E agora Josué, Caleb, principalmente Caleb, se apresenta a Josué agora e diz: Josué, tu sabes, porque tu estava lá há 45 anos atrás. Há 40 anos atrás. Tu lembra da minha força, tu lembra do meu vigor, tu lembra da minha valentia. Tu estava comigo naquele dia em que eu não me rendi à incredulidade dos 10. Você estava comigo quando eu e você cremos e confiamos no Senhor. Naquele dia, Moisés prometeu a mim aquela terra por herança. Se passaram 40 anos e eu estou como há 45 anos atrás. Sabe o que Caleb estava dizendo a Josué? As injustiças que eu sofri por 40 anos não foram capazes de roubar quem eu era, o que eu tinha, o que eu acreditava. Nada foi capaz. Muita gente morreu à minha direita, muita gente morreu na minha esquerda, muita gente morreu na minha diagonal, muita gente morreu na minha retaguarda, mas eu permaneci intacto
escrito na minha identidade, porque eu não vou me render às injustiças, eu não vou deixar as injustiças deformar quem eu verdadeiramente sou. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor. Ele ranzuva. Caluidade comum lavamos. Não deixa que as injustiças do seu cônjuge deforma quem você é. Não deixa que as injustiças do trabalho, não deixa que as injustiças da sociedade, não deixe que nenhuma injustiça rouba a sua verdadeira identidade. Permanece santo, permanece puro, permanece amando, permanece reto, permanece íntegro, apesar das injustiças. Alguém está entendendo Deus esta noite? Alguém está entendendo Deus esta noite? Aplauda Ele bem alto. Você pode falar à distância para quem está do seu lado? Diga: eu não vou dar a minha identidade às injustiças. As injustiças não vão sabotar quem eu sou. As injustiças não vão deformar quem eu sou diante de Deus. Alguém sente o poder da palavra? Alguém sente o poder da palavra? Louve e adore a Ele. Pela maio de Orocomuri. Eu não vou entregar a minha identidade na mão dos injustos para que eles rasguem. Eu não vou deixar de ser o marido que eu sou. Eu não vou deixar de ser o homem que eu sou. Eu não deixarei de ser o trabalhador que sou. Eu não deixarei de ser o pai que eu sou. Eu não deixarei de ser o cristão que eu sou, independente das injustiças vierem no meu caminho, porque a minha identidade não está na mão dos injustos. A minha identidade não está na mão dos meus inimigos. A minha identidade está nas mãos daquele que me salvou, daquele que me perdoou. Ela permanecerá intacta para a glória de Deus. Quem sente o poder da palavra, dê um brado de glória ao Senhor. Eu termino. Eu termino dizendo que as injustiças elas não devem anular, elas não devem abortar, elas não devem cancelar a minha responsabilidade e o meu compromisso com a minha missão. Você aprendeu com quem? Em deixar de fazer o que Deus te chamou a fazer porque alguém foi injusto com você. Você aprendeu com quem? Quem que te ensinou que quando a esposa é injusta com você, você deixará de cumprir o seu papel de marido? Quem te ensinou que quando o seu marido deixar de cumprir, você deixará de cumprir as suas responsabilidades de uma mulher bíblica? Quem te ensinou que quando os seus amigos, os seus irmãos, seus parentes contrariarem você, então você não vai mais viver a sua missão? Você deixará de ser responsável nessa casa. Você deixará de ser responsável nesta igreja. Você vai pegar o talento e vai enterrar.
Você vai pegar o dom e vai enterrá-lo. Porque alguém foi injusto. Porque alguém falou o que era mentira. Porque alguém foi ingrato. Porque alguém traiu a sua confiança. Pedro está dizendo: alô, Jesus padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. E vocês devem seguir as suas pisadas. No alto do Gólgota, no alto da cruz, o ápice, o clímax, o apogeu de todas as injustiças. Cadê Jairo? Cadê a viúva de Naim? Cadê as multidões que Jesus operou milagres? Cadê aquelas pessoas que Jesus interrompeu a morte? Cadê elas? O único som que nós ouvimos é crucifica-o, crucifica-o. Cadê? Cadê o protesto a tudo isso? Ah, que injustiça. Mas quem diz que no meio a tudo isso, Jesus deixou de cumprir a sua missão? Por que você deixou? Por que você parou? Por que você diminuiu o ritmo do chamado? Por que você paralisou o que Deus te chamou a fazer? Por causa das feridas que abriram em você. Por que você permitiu que as injustiças bloqueassem, freassem o seu encanto em servir, em amar, em se doar, em fazer algo para Deus e com Deus, em realizar algo no reino? Termino dizendo: Atos 27 conta-nos a história de um homem que estava em um navio injustamente. Não foi porque ele roubou, não foi porque ele matou, simplesmente porque ele havia pregado o evangelho do jeito de Jesus. Paulo está preso em um navio. Não era para ele estar lá, segundo os nossos âmbitos humanos. Você já se viu em lugares que você fala: que injustiça, não era para eu estar assim, não era para eu estar desse jeito, não era para eu estar nesse estado. Quanta injustiça! Paulo estava em um lugar injusto, humanamente dizendo. Ele estava ladeado de prisioneiros. Quanta injustiça! Você já se viu ladeado de pessoas que você fala: eu não merecia estar perto? Diz: eu não merecia. Quantas gentes más, quantas pessoas ingratas. Não, eu não merecia. Paulo estava em um navio de prisioneiros. Ele falou que eles não deveriam viajar por aquela rota, mas ignoraram ele. E uma tempestade sequestrou aquele navio. Injustiçado, no meio de uma tempestade, um anjo do Senhor entra naquela tempestade, aterriza naquele navio. Eu sinto em dizer a pessoas aqui esta noite: Deus está aterrissando em algumas tempestades aqui esta noite. O anjo veio e disse: Paulo, eu entreguei nas suas mãos todos que estão
estão neste navio. Mas Deus, eu estou injustiçado, eu estou sendo preso indevidamente. Olha a injustiça que eu estou envolvido. É como se o céu dissesse: Paulo, você está injustiçado. Paulo, você está sofrendo. Paulo, você está sendo maltratado. Paulo, está doendo. Mas nada disso cancela a sua missão. Você continua em missão. Você continua com chamado. Você continua com o ministério que eu te dei. Está na tempestade, mas está em missão. O lar não vai nada bem, mas você permanece em missão. O trabalho não está nada bem, mas você permanece em missão. A cidade não está boa, mas você continua em missão. A política não está boa, mas você permanece em missão. O país não está bom, mas você permanece em missão. Você permanece responsável e Deus conta com você diante de tudo isso. Quem me entende fica de pé e aplauda o nome do Senhor. Se você acha que quando você entra num cárcere, Deus aperta uma tecla lá no céu dizendo pausa, Ele está numa cela. Olha lá, filho. Olha lá, filho. Paulo e Silas estão numa cela. Está doendo, está sangrando. Vamos dar uma pausa, porque a missão dele vai dar uma pausa agora. A responsabilidade deles como adorador vai ficar em stand-by. Vamos esperar passar esse momento ruim e doloroso. Aí quando as coisas melhorarem, então nós vamos reconsiderar. Vamos dar um restart e a missão continua. Não. Está sangrando, está doendo. Mas você tem uma missão nesta casa. Você tem uma missão diante desses filhos. Você tem uma missão diante desta igreja. Você tem uma missão naquele trabalho. Você tem uma missão aonde que Deus te plantou. Não importa as injustiças que você esteja vivendo, o teu chamado permanece de pé. A tua vocação permanece de pé. Deus conta com você neste tempo. Deus conta com você no meio deste vento. Deus conta com você no meio deste temporal. Deus conta com você no meio deste vale. Deus conta com você no meio deste deserto, porque a missão continua. A tua responsabilidade permanece de pé, apesar das suas injustiças. Quem me entende esta noite, diga graças a Deus.